Muito bem, pessoal. Hoje, resumão para vocês de gimnospermas. O que vocês precisam saber para Enem e para vestibulares a respeito de gimnospermas? Sementes nuas. Por que, prof? Porque nós não temos um fruto protegendo as sementes. Grão de pólen. É a primeira vez que o grão de pólen vai aparecer na natureza. Tubo polínico. Antes nós não tínhamos também. Como nós temos um grão de pólen, nós temos que ter um tubo polínico também. Outra característica são plantas vasculares. Que significa que nós temos xilema e floema realizando o transporte de nutrientes dentro da planta, assim como ocorria nas pteridófitas. Crescimento secundário. Antes nós não tínhamos crescimento secundário, apenas crescimento primário, que era para cima. Agora nós temos crescimento em espessura, tanto que o tronco das gimnospermas é muito grande, vocês já devem ter visto, né? Nós não temos flores nas gimnospermas, nós não temos frutos nas gimnospermas também. Certo? As estruturas principais que vocês precisam saber sobre as gimnospermas. Estrutura masculina se chama microestróbilo. Estrutura feminina se chama megaestróbilo. O que contém no microestróbilo? Por exemplo, essa imagem aqui nós temos um microestróbilo, que é o masculino. O que tem nessas fendas? Dentro dessas fendas aqui nós temos o quê? Grãos de pólen. O que tem dentro do grão de pólen? Gameta masculino. Certo? Agora falando do feminino. Cada uma dessas fendas contém o quê? Um óvulo. O que é o óvulo? Gameta feminino. Então o que acontece? O vento vai chacoalhar a árvore masculina, né, que tem microestróbilos, e o grão de pólen vai acabar voando, vai acabar indo pelo vento, sendo levado pelo vento até chegar no megaestróbilo. Quando chega no megaestróbilo, ocorre a fecundação. Da fecundação vai nascer o quê? A semente, certo? Então não precisamos mais da água aqui. Lembrem que na pteridófita nós precisávamos de água para ocorrer a fecundação. Aqui, para ocorrer a fecundação, precisa do vento. Não são todos os grupos de gimnospermas que são pelo vento a disseminação de esporos, tá? Alguns são pela água ainda. Aqui são alguns grupos, temos o pinheiro, temos a araucária. Esses pinheiros aqui nós vemos muito no Brasil, né, mas eles são mais característicos de outros países, da América do Norte principalmente. Tanto que o pinheiro ele é uma espécie exótica, o pinus é uma espécie exótica, a araucária nativa. Ela é originária daqui, principalmente do sul do Brasil. Mas os pinos, elas são exóticas. Ginkgo biloba é um outro tipo de gimnosperma, que ela é bem diferente das outras. E Sica, o Sica, é um outro grupo de gimnospermas também. Tá? Elas são fanerógamas, o que significa que os órgãos reprodutores delas são visíveis a olho nu. Você consegue ver o megaestróbilo, consegue ver o microestróbilo. Né? Nas briófitas e pteridófitas, nós não conseguíamos ver com exatidão, por isso que elas são chamadas de criptógamas. E o motivo principal, né, delas serem tão abundante no ambiente terrestre é exatamente pela não mais necessidade de precisar apenas da água para se reproduzir. Porque antes, por você ser uma planta que precisa de um ambiente úmido, que precisa de muita água para fazer reprodução, seu nicho ecológico era muito restrito. As gimnospermas, por apresentarem outra forma de reprodução, que é o vento, pelo vento, elas acabaram se disseminando por todo o ambiente do planeta. Né? Então, palavra-chave, além de ser semente, grão de pólen, nós temos a dispersão dos esporos, ou seja, a dispersão dos grãos de pólen pelo vento. E elas são as primeiras a produzirem sementes, são chamadas de espermatófitas. Aí algo relacionado a espermatófitas significa que elas produzem sementes. Tá? Porque esperma significa semente. Por isso que é gimnosperma. Gimnos significa nua. Semente nua porque não está sendo protegida por um fruto. E aqui temos alguns exemplos, né, mostrando estróbilos megaestróbilos de araucária, formando o pinhão, né, depois da fecundação. Megaestróbilos de pinus, gametas femininos, né, que ocorrem aqui. Aqui, gametas masculinos, os microestróbilos de pinos. Exemplos de gimnospermas. Nós temos as coníferas, por quê? Porque elas são em formato de cone.
Pinheiro nada mais é que um formato de cone, né? Assim, começa maior na sua base e vai afunilando até lá em cima. É o maior grupo e tem os pinheiros e as sequoias também como característica, assim como as araucárias. As cicas, elas necessitam da água ainda para reprodução, porque os gametas delas são flagelados e elas são muito como ornamentais, são plantas ornamentais que temos muitos prédios, em lugares, apartamentos, em jardins. São plantas tóxicas, cuidem dos seus bichinhos perto delas. E a ginkgo biloba, que é uma planta bem diferente comparada às outras gimnospermas, porque ela não tem aquele eixo central, aquele tronco central, várias ramificações, ela é uma árvore parecida com uma angiosperma. Ela é dita como um fóssil vivo porque ela foi dita extinta há milhares de anos, mas ela ainda existe até hoje, somente essa espécie, o biloba. É muito característica do continente asiático, né? Na China principalmente. Vamos lá de novo então. Sementes nuas, nós não temos um fruto protegendo, nós temos o grão de pólen, a primeira vez o grão de pólen aparecendo, não tinha antes. Tubo polínico, também temos tubo polínico. Tubo polínico leva o grão de pólen para o órgão feminino. Crescimento secundário, é a primeira vez também que nós temos crescimento secundário, que é a espessura. E também a disseminação dos esporos, ou seja, a disseminação do grão de pólen é feita pelo vento. Beleza? Valeu. Bons estudos aí, gurizada.